Olá pessoal, tudo bem? Para quem perdeu nossas lives anteriores, está lá no IGTV. Você vai encontrar temas diferentes de viagens. Tem do Irã, tem do Transiberiano, tem do Japão, da Índia. Tem vários temas interessantes. E hoje nós vamos falar sobre um destino que está tão próximo e que tanta gente vem pedindo. Vamos falar sobre esse destino maravilhoso. E deixa eu ver aqui, vou convidar a nossa convidada, essa daqui, né? Acho que é essa aqui. Pessoa maravilhosa, queridíssima, que vai falar sobre o Peru, né? A Milagros Ochoa, que eu tenho a honra de convidar. Boa tarde, Milagros. Nossa, que prazer, Lucila, que Para mim é uma saudade, honra. É uma honra, saudade. Milagros é uma pessoa queridíssima, representante aqui da Prom Peru no Brasil. Nós Eu fazemos muitos conheço. trabalhos em conjunto há muitos anos, né, Milagros? Eu tenho a Olha, honra de ouvir você. Por favor, se apresente, Milagros, para a gente começar a falar sobre esse destino aí que você é apaixonada e que representa tão bem. E eu sim. também sou. Então tá bom. Lucila, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de poder conversar com as empresas de turismo do Brasil, provavelmente do Peru também me estão escutando, para falar sobre meu país, sobre meu destino. Saudades de todas as empresas aqui no Brasil, porque fiquei igualmente como todos em isolamento 2 meses, nos cuidando. E eu queria dizer, em primeiro lugar, se você me permite, que a família é tudo, Lucila. Quando a gente atravessa por esse tipo de situações que ninguém imaginava, ninguém pensava que um dia, em 2020, pudéssemos passar pelo que estamos passando, a gente tem que agradecer e valorizar que a família é o mais importante que temos. Que temos que viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E que temos que recomeçar todos os dias, de nossos dias, com fé. Sejamos gestores da nossa prosperidade e não da contaminação. E isso nos eleva para superar os desafios. Somente assim, para a gente conseguir avançar. O turismo, Lucila e amigos, não será o mesmo depois da pandemia. Não será mesmo. E quem não tiver a sensibilidade de enxergar as novas tendências, apenas adequar aquelas tendências que já se estavam praticando no setor de turismo, ficarão para trás, não avançarão. E ali, Lucila, você hoje, representando uma operadora de turismo, eu passo esse recado para todas as operadoras de turismo do Brasil. Revisem seus roteiros internacionais, revisem seus roteiros nacionais, estudem, analisem, reflitam. Eu tenho percebido, Lucila, ao longo de tantos anos que eu estou, há mais de 30 anos no setor de promoção, seja exportações ou seja turismo, que as equipes, às vezes, não conversam. Enquanto a área de produto está desenvolvendo um roteiro, a área de marketing não está sabendo, a área comercial, que está na linha de frente, não está sabendo, a área de vendas não está sabendo,
A área financeira também não. Então, quando a gente vende um sonho, que é uma viagem, todas essas equipes têm que ter a mesma filosofia da operadora e o caminho que ela quer seguir. Só assim, acredito que vamos conseguir. E algo importante, Lucila, operadoras, no caso do Brasil, têm que conversar muito com as operadoras parceiras no Peru. Elas estão muito bem preparadas. Lucila, eu sinto muito orgulho de dizer que as operadoras peruanas receptivas no Peru são altamente qualificadas para receber, desde o aspecto bem receber, até o aspecto, vamos chamar, mais especializado e técnico. Conversem, fidelizem as parcerias, criem novidades, revisem os roteiros, como acabei de dizer. Eu acredito que assim a gente vai conseguir ir para frente. E antes de entrar nas perguntas, Lucila linda, eu queria dizer que a Prom Peru, a nossa equipe de Lima, lançou a campanha Peru, Sonho, Logo, Viajo. Enquanto a gente está se cuidando, enquanto a gente está em isolamento, e essa campanha destaca o quê? Que a maior riqueza, como sempre Peru prezou e levantou a bandeira ao longo dos anos, é a Pachamama, é a Mãe Terra, representada ou representando toda a natureza e o meio ambiente. E essa campanha diz o quê? A importância do viver, a importância de viver. Então, o desejo de explorar e viajar fazem parte das celebrações da vida. É isso que o vídeo disse. E que hoje estamos nos cuidando e quando tudo passar, lembre-se que sempre serão bem-vindos no Peru. É assim como eu queria entrar nesta nossa live, Lucila. Obrigada pela oportunidade. Sempre, Milagros, você sempre é inspiradora. Nós temos aí mais ou menos ao mesmo tempo, 30 anos, né, que a Raido tem também, você também de promoção. Então a gente se conhece aí a longa data e o Peru foi um dos primeiros destinos que eu comecei a trabalhar também. E eu morro de saudades, porque faz vários anos que eu fui lá, mas sempre tem novidades, sempre. Realmente você tem razão. A gente também tem esse vídeo, né, dessa nova campanha no Instagram, para você que está aí nos ouvindo. E sempre é uma promoção cheia de sonhos, de informações. Então, Milagros, a gente bateu um papo ontem, né? Por muito tempo, e eu acho que hoje vai faltar tempo também para a gente contar tudo sobre o destino. É uma cultura milenar, todos sabem, muita história, muita cultura, lugares maravilhosos. E o mais importante, que eu acho que é pertinho, está aí, a 4 horas e pouco do Brasil. Então, isso só já é uma grande vantagem, né, para os brasileiros não deixarem de conhecer essa riqueza que está aí tão próxima. Fala um pouquinho para a gente dessa acessibilidade, né, dos voos. É muito fácil, né, agora? Realmente, Lucila, estamos a apenas 4 horas e meia de voo direto. Saindo, vamos dizer, saindo, embora ainda as companhias aéreas não estão voando para o Peru, mas quero dizer que os voos saem de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Foz do Iguaçu, de Brasília. Estão aí a companhia aérea Latam e a Gol, que logo estarão voando para o Peru. Essa distância, para uma cidade, Lima, que é a capital do Peru, que se você enxerga o mapa, é a única capital da América do Sul de frente para o mar.
de frente para o Uhum. Oceano Pacífico. Então, quando as pessoas falam de Peru, obviamente falam de Cusco, falam da nossa região andina, mas a gente tem a nossa capital, Lima. Então, nós temos o litoral, temos o deserto do lado. Então, está próximo para um feriado, para um final de semana prolongado. Uhum. E eu tenho certeza que muitos roteiros serão revisados exclusivamente para ir a Lima. E quem tiver tempinho, já depois programamos outra viagem que vamos falar mais adiante. Nós sabemos que Machu Picchu está na mente de todos, no desejo, no sonho de todo mundo. Mas o Peru, ele é tão rico, tem tantos lugares maravilhosos, né, Milagros? E eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que é a experiência, de ir de trem para Machu Picchu? Ai, que delícia, que delícia. Ah, Sem dúvida, Machu Picchu está no sonho de todas as pessoas, de um dia conhecer Machu Picchu. E eu reflito sobre as viagens de trem, exclusivamente estas que são de Cusco para Machu Picchu, ou saindo da cidade de Cusco, ou saindo do Vale Sagrado, como uma viagem espetacular. Porque você vai atravessar o Vale Sagrado dos Incas, você vai viajar com o trem do lado do Rio Urubamba, do lado das montanhas maravilhosas que essa região andina nos preserva. Você vai viajar observando os plantios das batatas, os plantios dos milhos, os camponeses trabalhando, a natureza como um todo, os animais. E aí nós temos duas companhias de trem, Peru Rail e Inca Rail, com serviços espetaculares, classificações diversificadas. Mas você sabe que cada uma das categorias, desde a luxo até, vamos chamar a categoria turística, quem viaja em qualquer classe está vindo a mesma paisagem que acabei de te dizer. Então, Lucila, eu acredito que a natureza é democrática nesse sentido. A natureza está ali para ser observada por todos, independente da categoria que vai escolher. A categoria é apenas a cereja do bolo do serviço interno dos trens. Então, convido para que todos façam essa viagem. Aliás, tem que fazer a viagem de trem para ir a Machu Picchu. E se quiser ir de trem para Puno e Arequipa, também temos um serviço diferenciado, que foi premiado. Ali é realmente uma categoria de luxo, que você dorme nas suítes e nas cabinas. Então, viajar de trem no Peru, eu acredito que em qualquer país do mundo, é prazeroso. E é um dos eu grandes tenho diferenciais. particularmente, quando eu fiz pela primeira vez essa viagem de trem, do lá, as margens do rio, aquelas montanhas com os picos nevados, eu falei, nossa, parece que eu estou na Suíça, né? É uma paisagem riquíssima ali no cenário maravilhoso. Agora, tem muitas perguntas aqui, o pessoal elogiando, tal, falando que é um sonho. Qual é o tempo de viagem de trem aí para Machu Picchu? É uma das perguntas. Sim. Se você está hospedado em hotéis na cidade de Cusco, e vai sair da estação da cidade de Cusco, você leva em média 4 horas, 3 horas 40, 4 horas até Machu Picchu. Se você está hospedado em um hotel da região do Vale Sagrado, que aliás, hotéis espetaculares temos no Vale Sagrado, você vai levar 2 horas de trem. Então, e você pode ainda fazer, que eu chamo de um joguinho. Você pode sair de Cusco 4 horas para Machu Picchu, e depois de Machu Picchu você pode se hospedar no Vale Sagrado, então são 2 horas na volta, ou vice-versa. Sai de Vale Sagrado 2 horas para Machu Picchu, e em vez de retornar para o hotel,
volta para o hotel de Cusco. Então, aí Aham. depende um pouco do roteiro. Sim. Aliás, é, você comentou sobre o Vale Sagrado. Para mim, é assim, um dos lugares mais lindos. Toda viagem é linda, né? E só quem foi, é interessante, Milagros. Sempre quando eu passo para minha equipe, informações, a gente tem treinamentos, as pessoas só vão entender mesmo a logística quando estão lá, né? Onde fica Sim. Cusco, então Lima, Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Águas Calientes, tudo isso é um pouco confuso, né? Essa logística, mas tem muitas pessoas que passam só por Vale Sagrado e assim eu recomendo muito que fiquem no mínimo uma noite. Se puderem, fiquem 2 noites, porque tem os hotéis mais lindos, assim, tipo monastérios, super típicos, aquelas montanhas maravilhosas, energético, né? Um lugar assim que tem uma vibração que Sim. é incrível. E eu sei que você sempre recomenda também que fique lá até pela climatização, né? Exatamente. Da mesma forma, Lucila, como eu elogiei no começo da nossa live o profissionalismo dos operadores peruanos receptivos, neste momento da live, eu gostaria de dizer também o orgulho que sentimos pela nossa hotelaria. A nossa hotelaria, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, estão muito bem posicionados como localização, como qualidade de serviço e principalmente das experiências que cada um deles quer oferecer ao hóspede, dentro do hotel, fora do hotel. Então, em Lima, se a gente fala da hotelaria, perfeito, está ali, não temos em Lima como ter hotéis com tanta identidade da região, mas Uhum. quando você vai para Cusco, para o Vale Sagrado, para Puno, para Arequipa, você tem hotéis que se preocuparam até os mínimos detalhes para oferecer a esse viajante. E, aliás, é o viajante quem determina a viagem, não? E não as condições. Então, Uhum. aí você tem hotéis no Vale Sagrado, podem ser os famosos 5 estrelas que temos, podem ser os mais simples, mas todos vão passar uma experiência inesquecível. Se você vai dormir em Machu Picchu, você também tem hotéis lindos para ter experiências sensoriais. Então, noite no Vale Sagrado, sim, Lucila. Tanto para aclimatação da altura, porque tem realmente 900 metros a menos, quase 1.000 metros a menos que a cidade de Cusco. Pernoitem uma noite, 2 noites se tiver tempo. Pernoitem em Machu Picchu para fazer essa inserção mais do local. E aí, por isso que eu mencionei sobre os trens, para que as pessoas percebam que podem fazer essa triangulação. Uma noite em Machu Picchu, pode ser uma noite no Vale Sagrado, 2 noites em Cusco, ou ficam todos os dias em Vale Sagrado e fazem os passeios em Cusco, ou vice-versa. Há uma série de ideias, Lucila, e o que não podemos deixar de passar para as pessoas e para os agentes de viagens, principalmente, revisem os roteiros que incluem Cidade de Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu. Tentem Isso. fazer essa, vamos chamar, triangulação para que o viajante possa ter experiências inesquecíveis. Sim. E já que estamos falando aí, filha, falamos de trem, falamos do Vale Sagrado, antes de falar da gastronomia, Sim. que é riquíssima, né? É uma delícia, ceviche e outras coisas mais, eu queria falar sobre a experiência. Lá tem várias experiências, né? Nós vamos falar várias coisas aqui. Mas no Vale Sagrado, que tem o hotel, ah, não, é Machu Picchu, desculpa, que tem um hotel, Sumac, que oferece, além de outros hotéis,
a experiência do casamento, né? Da cerimônia do casamento, é isso, né? E nós tivemos assim, uma experiência, a Michele, que vocês conhecem, que trabalha comigo, minha filha, ela participou, né, dessa cerimônia, como renovação de votos, de um ano de casamento, lá nesse hotel. E eu queria até chamá-la para ela dar o testemunho dela com Claro. porque, assim, vocês vão ver que espetáculo. Como é uma tão linda para a lua de mel, para a renovação de votos. Enfim, ninguém imagina o tamanho da experiência que você pode ter. Então, vou te chamar, Michele. Vem aqui participar da nossa live. Oba! Tudo bom, Oi, Milagre? Michele, tudo bem? Que saudades também. Eu vim compartilhar com a experiência, minha primeira participação em live, mas Olha só. porque foi uma experiência demais. Eu fui para o Peru em 2017 e aí estava completando um ano de casamento, né? E aí a gente decidiu fazer uma renovação de votos lá em Machu Picchu, no Hotel Sumac, que é uma das experiências que eles oferecem. E, gente, assim, foi sensacional. Eu me emocionei, meu marido se emocionou. Eu até trouxe algumas fotos para vocês verem, não sei se dá para ver. Tá fazendo um pouquinho de reflexão, mas acho que dá para ver. Sim, sim. Então, Michele, essa é uma das tantas experiências que os hotéis que temos no Peru fazem questão de mostrar. Esse turismo vivencial, né? Olha que linda! Ai, que bonito. Vestes típicas, olha só que riqueza, com flores, eles montam todo o cenário. Me surpreendeu muito, porque eu achei que ia ser algo simples. Eu achei que ia ser só o xamã, a gente, algo simples. E quando eu cheguei, eles tinham montado todo o cenário, com flores. Pétalas de flores no chão, Exato, com agradecimento ao sol, à lua, à energia das montanhas. Realmente vocês devem ter voltado com tanta energia positiva com relação à vida, porque realmente... E aí eu queria só fazer um parêntese, Michele. Muitas pessoas que viajam ao Peru, e principalmente quando tem essas experiências em Cusco, em Machu Picchu, e em Vale Sagrado, lindo, eles voltam como você, super entusiasmadas, contando a sua experiência. Mas tem outras pessoas que me falam, Milagros, eu estou viajando para o Cusco, para o Peru, o que eu vou sentir? Ah, Michele, o que eu vou sentir? Eu respondo para eles, quando você sentir o que você sentir, me conta depois. Me conta depois. Porque isso é muito pessoal, Michele. É muito pessoal. Só indo. Sim, só indo. E também, às vezes, não é o momento. Às vezes viaja e não é o momento. Porque o momento de cada pessoa está no coração, está no momento que estamos atravessando. E tenho escutado alguns brasileiros que me falam, na primeira viagem não senti nada. Perfeito se não sentiu. Me conta, mas na segunda mudou minha vida. Eu falei, pronto, era para ser naquele momento. Então, fico feliz que esse é o momento. Tem um comentário aqui da Cássia falando que os clientes dela foram para lá e para um pedido de casamento no ano passado. Amaram. O melhor é que ela aceitou. Legal. Não, eu posso falar que foi assim maravilhoso. As meninas vieram, arrumaram meu cabelo, fizeram trança, tem toda essa roupa típica, e aí tem todo o ritual para chamama, enfim. Então, mesmo quem não acredita ou quem não é muito ligado à cultura, foi super emocionante. Assim, a gente adorou. Foi uma experiência única, eu recomendo para todo mundo. E no turismo, Michele e Lucila, você fala tanto experiência, mas as pessoas não percebem que essas experiências estão naqueles detalhes, naqueles pequenos detalhes que nos fazem nos sentir mais felizes em relação ao nosso companheiro, que foi o caso do seu esposo, mas podiam ter sido duas amigas
que passaram e fizeram, obviamente não renovação de votos, mas renovação de amizade. Pronto. Renovação de amizade, que também... lindo, né, Milagros? O ritual é lindo. Então, nesse caso foi para casamento, mas a experiência é muito única. E aí, até complementando, a gente fez algumas outras na viagem e que foi muito legal. A gente foi no Vale Sagrado, a gente fez um caminhar à noite nas estrelas, com um guia contando as lendas peruanas. Então, também é oferecido por um dos hotéis e foi muito legal, porque a gente ia escutando as histórias e ele ia fazendo a caminhada ao mesmo tempo, que é um lugar, que a Lucila falou, lindíssimo. E outra que eu quero contar, que nem sei se eu puxei o assunto errado aí, mas que vale a pena, é a Montanha das Sete Colores. Né? Opa! Sim, Michele! Assim, é incrível, e eu gostaria que você contasse, porque eu ainda não fui, está no meu sonho fazer, mas conta como foi essa experiência. Olha, eu confesso que eu fui e eu não estava preparada, porque eu já tinha lido um pouco, né? Mas ainda não tinha, assim, eu confesso, eu não sou aquela pessoa mega atleta que caminha muito. Eu gosto de fazer yoga, gosto de fazer pilates, mas longas caminhadas nunca foi muito comigo. Mas eu falei, deixa eu testar. E aí fui lá eu com meu marido. E foi difícil, eu confesso, não é para todo mundo. Eu acho que, na verdade, assim, é para todo mundo, mas a gente tem que estar preparado, né? É uma caminhada difícil. Então, foi em torno, se eu não me engano, de 7 quilômetros de subida. A gente está em torno das 3 da manhã de Cusco. Se eu não me engano, são 3 horas até chegar ao vilarejo, perto do início da caminhada, né? Lá a gente toma café da manhã, então, porque a gente chega lá em torno das 7 horas da manhã, toma o café e aí parte para a caminhada. E aí, quando a gente partiu para a caminhada, eles falaram, olha, os primeiros passos aí vão ser um teste para ver quem aguenta e quem não aguenta. Quem não aguentar, tem uns cavalos e vocês podem negociar com o povoado local, o pessoal local, para subir de cavalo. Mas quem aguentar, tudo pode ir direto. A gente começa, se eu não me engano, era em torno de 4.200, 4.300 metros de altitude a caminhada e chega até 5.200. Né? É isso. Você me corrige se eu estiver falando errado, Milagros. Sim, e aí, assim comigo. No começo, foi super plano. Eu falei, vou tirar de letra, tá tranquilo. Né? Só que depois, quando chegou a parte difícil e começou a altitude, eu falei, Jesus amado, onde que eu me meti? Porque a paisagem é muito, muito linda. Você vê assim, é você com você mesmo. Tem bastante gente subindo, mas é um silêncio. São lhamas que você vê ali no cantinho. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. O pessoal do vilarejo local. Só que é numa altitude super alta. Então, começou a pegar. E aí, eu confesso que eu não aguentei. Eu tive que negociar um cavalo. Então, Michele, assim, você tocou num tema muito importante, que é preparação. Então, se você sabe que está indo, que o teu desejo é ir até a Montanha de Sete Cores, que se chama Vinicunca, pertence à região de Cusco, tem que se preparar. Então, eu falo brincando, mas é verdade. Você fuma, para de fumar um pouco. Não, digo, pessoal. Fuma, vai ter que diminuir um pouco para começar a ficar com mais fôlego. Você é sedentário e vai de carro até a padaria? Então, começa a caminhar um pouco. Então, começa a criar resistência. Os jovens, rapidinho como você, vão conseguir. Mas os que estamos acima dos 40, então vamos tentar se preparar e principalmente, e aí aproveito este tema do Vinicunca para dizer ao público final, se é que tem alguém do público final que me está assistindo, valorizem o trabalho dos agentes de viagens. Valorizem o trabalho, se são operadoras que vendem público final, porque são eles os que vão dar todas essas informações e essa preparação, Michele. O turista de hoje... né, Milagros? Muitos agentes, operadores, a gente vai localmente. E quando não pode, a gente tem todas as informações para passar para que tenha a mesma experiência, né? Essa questão da valorização
pós-pandemia será muito mais valorizada do que antes da pandemia. Porque o viajante não pode simplesmente pegar sua mala e sair viajando. Agora não mais. Então, no caso de Vinicunca, tenho certeza que passam todas essas informações para fazer uma viagem prazerosa. Que delícia, que bom saber. Do Vinicunca, e meu marido conseguiu, eu só que não consegui, tá, gente? Mas só aqui para vocês terem uma ideia. É legal que você tem contato com o vilarejo local, então você vê as pessoas que moram ali, aqui eu subindo, aqui as crianças, então você vê as lhamas, as alpacas, as crianças. Olha que graça. olha, e que lindas, que lindas. Olha, Michele linda, pego esse seu gancho das fotos, Lucila, e vamos entrar no tema turismo comunitário, turismo vivencial. Essas fotos que a Michele está mostrando falam por si só. A Lu tá aí do ladinho, né? Sim. Eu vou passar a bola para ela, só vim contar minha experiência para vocês, que são experiências que valem a pena. Obrigada, viu, Mi? Não, eu também quero conhecer essa montanha aí das cores, 7 cores, ou colores, né? Porque lindas, lindas. Mas sim, vamos falar desse turismo vivencial. Exato, porque o que tua filha mostrou é justamente o que o Peru vem fazendo através do Vice-Ministério de Turismo. Nós cuidamos de uma área que se chamava Turismo Rural Comunitário durante muitos anos. Hoje se chama somente Turismo Comunitário. O rural foi eliminado não porque quiséssemos, e sim porque todas nossas atividades das comunidades e vilarejos são rurais. Então, e aí, o que significa isso? Significa inclusão social, Lucila, significa gerar emprego, significa desenvolver economicamente as regiões, daqueles vilarejos, daquelas cidades do interior de Cusco, de Puno, de Arequipa, que tanto precisam, que tanto. E onde os que moram naquelas regiões, naquelas cidades, não se vestem para receber ao turista. Eles vivem dessa forma. Eles convivem dessa forma, com essas roupinhas que a Michele mostrou. Então, através deste programa de turismo comunitário, o Vice-Ministério de Turismo capacita e treina a essas pessoas daquelas regiões, que a gente chama de comunidades, para quê? Para receber bem ao turista, ao viajante. Exato. Esse receber bem, eles já têm de natureza, de coração e de alma, receber com carinho. Mas temos que treiná-los, eu chamo, com boas práticas de higiene, com boas práticas da gastronomia, com boas práticas de governança, de como tem que arrumar os quartos, e como eles transformaram as suas vivendas, as suas moradias, para que os viajantes durmam nas residências deles. Olha que legal, que bacana. Pode ser uma noite, ou pode passar o dia, ou pode passar uma semana. Eu fiz, Lucila, eu fui a uma de Cusco e uma de Arequipa e dormi. E uma coisa é contar e outra coisa é sentir. Que até só de contar fico assim emocionada. E é isso o que nós temos que fazer para valorizar as nossas regiões do interior. Então, nós chamamos de turismo comunitário, chamamos de turismo vivencial, culturas vivas. E mesmo o viajante, Lucila, que preza por um turismo de luxo, vamos dizer assim, porque quer ficar num super hotel 5 estrelas, eu convido para que essas pessoas fiquem no hotel 5 estrelas, sim, mas depois visitem no dia seguinte essas comunidades, passem o dia e sintam essa experiência e o carinho dos moradores da região. É um incentivo, né, para o turismo local, para as pessoas. Elas se abrem de coração, realmente, né? E não tem livro, não tem filme que
você possa adquirir todo esse conhecimento do que estando lá pessoalmente, e é um turismo sustentável, né, Milagros? Então, eu acho que até nós estamos ganhando uma consciência diferente, que as viagens agora, elas têm que agregar muito mais valor, né? E nos ajudar uns aos outros. Então, é uma belíssima iniciativa do governo peruano, parabéns, porque assim, inspirador. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a gastronomia, né? Aproveitando É a aí. parte que eu gosto muito, é a parte que eu gosto muito. Vamos, vamos. Eu também, viu? Sim, as pessoas sempre me perguntam por que esse boom da gastronomia do Peru? Não vou contar aqui a história, porque isso daria uma live completa de 1 hora, mas o Peru, justamente por ter essa natureza exuberante e abençoada, embora menor em relação ao Brasil, que, aliás, faço um parênteses, Brasil, que é um país que eu amo, porque eu formei minha família aqui no Brasil, meu esposo é brasileiro, minha filha nasceu no Brasil, tem 26 anos, eu também amo o Brasil. Conheço o Brasil de ponta a ponta. Então, a biodiversidade que o Peru tem em tamanho pequenininho, vocês brasileiros têm em tamanho gigante. Então, o que o Peru fez com essa pequena biodiversidade foi valorizar, resgatar a nossa herança milenar, resgatar as tradições. Os chefes de cozinha correram atrás para ver por que essa batata é tão deliciosa, por que esse milho é tão delicioso, por que essa pimenta cresce dessa forma, por que esse milho roxo é milho roxo, por que há mais de 3.000 tipos de batatas cultivadas em Cusco. Então, esse resgate, 3.000, mais de 3.000 tipos de batatas. Então, os cozinheiros, há 20 anos, começaram a analisar o que nós tínhamos de biodiversidade, de alimentos, e dali foram resgatando receitas tradicionais, receitas antigas, mantiveram as tradições de como cozinhar, e pronto. Então, se a gente falar do ceviche, por exemplo, que é um dos pratos mais icônicos do Peru, há relatos da história que os pré-incas já comiam ceviche. Por quê? Por quê, Lucila? Porque era uma forma de preservar o peixe. O peixe curtido no tumbo, que era uma fruta cítrica da época dos pré-incas, eles o peixe que eles pescavam ficava naquele molho do limão para ficar por vários dias. As batatas já tínhamos, então pronto. Já quando chegam os espanhóis e começa a transformação e a alquimia da gastronomia, aí o tumbo se elimina e se substitui pelo limão que os espanhóis levaram. Se coloca o alface, se coloca as pimentas, o coentro, e virou um ceviche maravilhoso, ainda curtido por 2 horas, 3 horas, 4 horas no limão. Ai, e para encerrar esse assunto de gastronomia, quando a gente recebe a migração japonesa, que, aliás, os japoneses chegaram primeiro no Peru, por um tema de proximidade, Pacífico, Ásia-Pacífico. Depois os japoneses vieram para o Brasil. Há uma diferença de 10 anos, mais ou menos. Então, quando chegam os japoneses, eles viram aquele ceviche nosso, curtido o peixe 5 horas. E a gente comia. A gente não, eu não era daquela época, mas tudo bem. As pessoas comiam. Aí ele falou, não, o que você está fazendo com o peixe? O peixe tem que ser comido cru, como é a gastronomia deles. Então, foi a fusão dos japoneses com os peruanos que começaram a deixar esse peixe menos tempo curtido no limão, e hoje temos o prato que temos. E
a questão das batatas, faço questão rapidinho de mencionar. Temos um importador brasileiro, que deve estar nos escutando agora, que fica em Goiânia, não sei bem como é isso. Ele está trazendo essas batatas, Lucília, desde o ano passado. Nós temos batatas andinas no Brasil. E ele me contava que ele vivenciou e ele esteve lá nas terras e que são as mulheres que colocam as sementes. As mulheres que fazem o plantio. Não pode ser o homem, não. Olha, O homem ajuda na colheita junto. Então, até hoje, resgatamos essas comunidades, resgatam as tradições, e são batatas orgânicas, não leva, e é tudo feito à mão. Então, olha. temos que valorizar muito tudo isso. Estamos falando da natureza, estamos falando da hotelaria, dos serviços, do turismo comunitário, das experiências incríveis e também a gastronomia. A quinoa, o pisco. Ai, gente, é uma delícia. Aí a gente prepara aquelas experiências no roteiro, né, dos clientes, que eles têm, além de tudo isso, apreciar uma boa gastronomia com um show de danças típicas. Sim, incrível. Aula de culinária, né? Então, agora eu queria que você me falasse um pouquinho. É uma coisa assim, muita gente nem sabe que isso existe lá, dessa parte de aventura de Machu Picchu, né? Aquele hotel Cápsula Sky Lodge, é o hotel em cápsula, né? Isso no Vale Sagrado, eu acho, né? Sim, sim. São, vamos chamar, cápsulas ou cabinas, né? As pessoas falam de vidro, é um vidro de policarbonato e de um alumínio bem reforçado. Elas estão penduradas com uns cabos de aço nas montanhas, aproximadamente a 400 metros de altura, mais ou menos. Tanto assim que quando você viaja, está na estrada do Vale Sagrado, você está olhando desse lado de cá os plantios de todos os alimentos e você olha para a montanha e vê essas cápsulas penduradas. É a segunda experiência que eu quero fazer, porque ainda não subi. E eu não sei se eu vou conseguir subir. Sabe por quê, Lucila? Porque tem que subir com umas ferragens, esses 400 metros, ferragens que são chamadas de via ferrata. Eu não sei aqui no Brasil como se chama, mas é como se fossem uns degraus de aço fixados na montanha. Então, você vai subindo como se fosse uma escada, mas não é uma escada, mas tudo bem. Você sobe, então, você tem que pernoitar nessas cabines, você tem todo um serviço de alimentação, que é feito em outra cabine de logística, onde vai servir o café da manhã do dia seguinte, e que maior experiência de você dormir com as estrelas, olhando para as estrelas naquele céu maravilhoso, a Via Láctea, e acordar com um sol que ilumina o Vale Sagrado. Você pode fazer em casal, pode fazer, acho que até 6 amigos cabem. É uma experiência, Lucila, que as pessoas têm que fazer se vão para o Vale Sagrado. Tem que formar parte. É claro que não todos vão querer subir. E para descer, fazem tirolesa. Elas têm que descer. Que legal! Então, eu já vi as pessoas subindo, já vi as pessoas descendo, mas eu ainda não subi. Eu não sei se isso vai ser para outra vida, viu, Lucila? Mas você sabe que o Peru tem tanto contraste, assim, né? Você pode fazer tanta coisa. O meu sonho é subir no Ayuana Picchu, né? Aquela montanha que fica em frente o sítio sagrado lá de Machu Picchu. Então, ela é bem íngreme, né? É uma montanha que, inclusive, tem que fazer uma reserva assim com meses de antecedência, né? Porque muita gente quer fazer e assim, é um caminho muito estreito, né? Para subir na montanha.
Mas Sim, dizem que você tem vê uma outra forma, o Machu Picchu, e é um outro cenário, né? É uma forma diferente de você ver. Você tocou um tema importante, Lucila. Quando as pessoas compram um ingresso para visitar Machu Picchu, na verdade, eles vão visitar o que nós chamamos do platô do Machu Picchu, né? Que você vai fazer em até 4 horas com guia. Se você quer subir a montanha de Machu Picchu ou subir a montanha de Huayna Picchu, é outro ingresso e é outra preparação. E não podem ser feitos no mesmo dia. Então, se você vai visitar hoje Machu Picchu, com aquelas 4 horas, com o trem e o micro-ônibus que sobe a montanha e desce, você precisaria dormir em Machu Picchu para depois você conseguir fazer no dia seguinte a subida a Machu Picchu ou a Huayna Picchu. Confesso que também não fiz essas subidas, e essas 2 subidas também ficarão para outras vidas, porque quem subiu, Lucila, quem subiu, dizem que está com medo. Ó, tem alguém que escreveu aí tem que engolir o medo. Eu acho que você não fez essa coisa porque você está com medo, hein, Milagros? Então, esse vai ser o desafio 2021. Vinicunca, as cápsulas de Sky Lodge e Huayna Picchu. Só que sozinha não vou. Você vai, vamos. Sozinha não, com alguém sim. Mas olha, tem gente até mais velha do que nós, vamos dizer assim, de mais idade, não mais velha, de mais idade que já subiu. Dizem que é fantástico, que podem subir devagar, tranquila, subir e descer. Então, é uma experiência que vale a pena. Eu sempre motivo a todos a fazerem. Obviamente, nem todos temos as mesmas condições físicas, mas é uma viagem espetacular, porque a vista é diferente. A vista é diferente. Sim. Olha, o nosso tempo está correndo, então vamos ver se a gente tem tempo de falar sobre o Inti Raymi, qual a melhor época, né? Quando acontece. Então, eu sei que agora o Peru, você pode visitar o ano inteiro, né? Mas você vai explicar isso para a gente. E depois, precisamos ainda dar uma passadinha em Nazca, para as linhas de Nazca. Vamos lá? Muito bem. Vamos. Assim, a festa de Inti Raymi é uma das festas e as celebrações mais importantes de Cusco. Inti Raymi significa festa do sol. Inti significa sol em quechua, né? É uma tradição milenar que hoje os cusquenhos, com muito orgulho, eles significam essa tradição no Centro Arqueológico de Sacsayhuamán, com festividades desde a praça principal de Cusco. Eu estive lá, eu já participei 2, 3 vezes, é maravilhoso. Isso é feito no mês de junho, a festa 24 de junho, que marca o solstício, exatamente, mas muita gente não sabe, e eu considero até mais importante do que o solstício, que me perdoem os da astrologia, é a celebração do ano novo, do ano agrícola. Então, para você ver que tudo está vinculado nas nossas civilizações pré-incas e incas, tudo está relacionado ao sol, à terra, ao ano agrícola. Então, na verdade, o que eles estão celebrando é terminando uma fase de toda essa agricultura e começando uma nova fase. Eles colocam isso como um ano andino. Hoje em dia, Lucila, nós dizemos, viaja o ano todo para o Peru, principalmente Lima, que é a mesma temperatura similar ao que vocês têm aqui, primavera, verão, nos mesmos meses. Em Cusco, quando as pessoas dizem, não viaja dezembro, janeiro, fevereiro, porque chove muito. Isso é relativo. Lucila, muita gente
tem viajado, inclusive eu, até acompanhando agentes de viagens ou jornalistas, em dezembro, ou em janeiro, ou em dezembro. As chuvas que temos naquele, o que não dá para fazer, e preciso falar antes que eu esqueça, a trilha Inca não, o caminho Inca não. As montanhas de Sancantay, naquele janeiro, fevereiro, não. E aí cada operador tem mais informações sobre isso. Mas a viagem propriamente dita pode ser feita, porque a chuva é como se fosse de verão. É aquela chuva que cai meia hora, molhou. Só que depois que temos um sol, depois tem o arco-íris, depois o céu se fecha, depois o céu se abre, coloca uma capa de chuva e vai visitar. Provavelmente, tenho que ser bastante honesta com isso, provavelmente algumas fotos não sairão tão lindas porque o céu estava um pouco cinza, mas as montanhas dá para se ver perfeitamente. Aliás, uma das coisas que também está na imaginação das pessoas, que elas perguntam muito, é como que é a trilha? Porque quando eu fui eu fiz uma trilha de um dia, né? E nós chegamos assim na Porta do Sol para ver Machu Picchu, que há vários caminhos, né, de trilhas, inclusive assim, para todos os gostos, com barracas, com camas, mais sofisticado. Se você quer aquele dia, não quer caminhar, você pode ir de outra forma. Então, isso eu acho que evoluiu muito, né, no Peru, essa forma de agradar a todos com essas trilhas, né? Das trilhas de Machu Picchu. As trilhas, a gente chama trilha Inca ou caminho Inca para chegar a pé até Machu Picchu. Isso se faz há mais de 30, 40 anos. Só que hoje nós podemos dizer também com muito orgulho que esse serviço foi desenvolvido ao longo dos anos para oferecer algo mais ordenado, organizado, com experiências no caminho. As operadoras receptivas peruanas têm trabalhado muito junto com os órgãos competentes de Cusco e os guias locais para fazer hoje uma viagem prazerosa. E esse prazeroso significa ou você dorme com mochila nas costas e aquele saco de dormir no chão, ou você dorme em algo um pouco mais sofisticado, como pode ser uma cama a uma certa altura e uma barraca diferenciada. Então, volto a dizer aquele refrão no começo, é o viajante que define a viagem. É verdade. Condições. Então, cada um vai viajar da forma que gostaria e realmente precisam, sim, de 3 noites, 4 dias, e a trilha tradicional, a clássica, ela entra pela Puerta del Sol. Vamos lá, vamos correr um pouquinho para dar tempo de falar sobre as linhas de Nazca, porque eu tive também muitos anos e você me contou umas coisas interessantes ontem. Conta para o pessoal. Vamos lá. O que nós estamos divulgando, e os operadores também, é que nós temos hoje, na cidade de Pisco, vamos falar assim, Ica é como se fosse o estado. Ica é o departamento. A capital de Ica também chama Ica. E quais são as outras cidades da região de Ica? Pisco, Nazca, Paracas. Então, hoje, nós estamos com um aeroporto novíssimo na cidade de Pisco. Olha. É dali onde estão saindo os aviões para você sobrevoar as linhas de Nazca, que é outra cidade. Mas aonde está a hotelaria? Os hotéis estão na cidade de Paracas, a maior parte.
Alguns têm em Ica, outros têm em Pisco, outros têm em Nazca. Então, o roteiro em si significa o quê? Se você se hospeda em algum hotel de Paracas, o transfer vai te buscar em Paracas, vai te levar para o aeroporto de Pisco, que está ao lado, para sobrevoar as linhas de Nazca, que é a outra cidade. E, Lucila, tem que sobrevoar. Não e aqui eu faço uma observação para os agentes de viagens. Não existe nenhum roteiro que diga que vão ver as linhas de Nazca de miradores. Miradores? Não, não dá. Se a gente pensa que cada geoglifo, cada imagem pode ter 3 quilômetros, por exemplo, ou do macaco, ou de candelabro, a aranha, a baleia, como você vai enxergar se são mais de 10, mais de 12? Então tem que sobrevoar mesmo. É lindo, gente. Eu também fiz. Eu tive essa oportunidade também de fazer. O aviãozinho é pequeno e então ninguém, todo mundo é privilegiado porque ele faz com que você veja, ele sobrevoa de um lado em cima das linhas, depois ele volta e quem está do outro lado também tem a mesma visão. Eu recomendo colocar isso no roteiro, desde Lima. Lima, você vai de carro com paisagens desérticas maravilhosas. Paracas. 3 horas e meia, Lucila, 3 horas e meia. Muito perto. Foi duplicada. A estrada que nos leva até essa região foi duplicada, então encurtou o caminho mais ou menos em 1 hora. A viagem é espetacular, como você bem falou. E Paracas também, você pode fazer um passeio de barco, é lindíssimo. Você vê o candelabro, você vê focas, acho que era focas, agora eu não lembro. Leões marinhos. Porque falamos bem. Sim, Lucila, é importante. Quando a gente divulga... 2 minutos. Quando a gente divulga Paracas, Ica, Nazca, a gente fala que é entre o mar e o deserto. Você tem as duas coisas do lado, isso que faz que a região seja tão valorizada também. Então, você vai, além de visitar as linhas de Nazca, sobrevoar, você vai fazer passeios náuticos nas Ilhas Baiesas, que pode ser de barco, pode ser de iate, você vai fazer aqueles esportes náuticos na Bahia. Você vai visitar o museu que está no centro, no meio do deserto, um museu seteio maravilhoso. Lindo esse museu, maravilhoso mesmo. Foi lá que eu vi múmias, assim, com cabelos bem conservados, crânios estranhos. Eu amei. Milagros, eu queria ficar assim horas e horas conversando com você, porque é um destino maravilhoso. Mas cai, né? Tá ficando 1 minuto só, Milagros. Não dá para falar mais. Somente para agradecer e passar uma mensagem. Peru se está preparando para receber os visitantes internacionais com respeito e segurança. Estamos passando por nossas fases. Logo, teremos já novidades sobre a abertura do nosso mercado e serão bem-vindos. Obrigada. Milagros, eu te agradeço imensamente, agradeço você que está assistindo. Não perca a nossa série de lives no IGTV e a próxima é sobre o Tibete, Monte Kailash, dia 9, às 16 horas. Vai cair, gente. Um beijo grande para vocês. Milagros, adorei.